Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus é bom, né? Ele é fiel. Fala para o seu irmão, Deus é bom. Ele é fiel. Se você veio para o culto da vitória, Ele já te deu vitória. Oh, glória! Só de você estar aqui já é uma grande vitória. Você sabia disso? Se nós formos bem analisarmos, nós que já confessamos Jesus, já conhecemos essa Bíblia, nós não precisávamos nem fazer culto da vitória. Mas nós fazemos e Deus, pela misericórdia, nos abençoa. Porque a maior vitória ela já foi conquistada lá na cruz. E é por isso que eu e você estamos aqui. Mas nós temos que também viver a palavra, né? Jesus disse, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abre-se-vos-á. Mas, mediante o culto dessa noite, né, tudo que já foi falado, e eu já vinha meditando numa palavra no decorrer desse dia, eu meditava em algo que já foi falado aqui nessa noite, que o pastor Jeová também já pronunciou. Aonde nós, como cristãos, vamos, nós temos que se posicionar, não só para aquele momento como homens carnais, mas sim como homens espirituais. Porque aonde nós formos, há um propósito de Deus para as nossas vidas. Aonde nós estamos, nós temos luz. E se nós somos chamados, Paulo vai dizer que nós somos chamados para um propósito. E qual é o propósito? De anunciar o Evangelho, de orar e pessoas ser libertas, independente da situação que nós estamos vivendo, mas há um propósito maior de Deus. Por mais que muitas das vezes esteja doendo, o propósito ele tem que ser maior, que é o propósito de Deus. E nessa noite eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16, a qual escreveu o nosso irmão Lucas, doutor Lucas, né? Sei que é uma história que você já leu, que você já conhece, mas é baseado mais ou menos nisso que eu acabei de introduzir para a sua vida e para a minha vida, que eu quero falar nesta noite. Porque nós somos chamados para um propósito de Deus, independente. Do momento que você aceita Jesus, já há um propósito de Deus para a tua vida. Pastor, mas nunca desceu um óleo sobre a minha cabeça, eu nunca fui ungido um obreiro, mas você é crente, você aceitou Jesus. A autoridade que Jesus deu para os discípulos, de ir por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Colocai as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Em meu nome vocês expulsarão demônios. É autoridade para a igreja. E nós, como igreja, precisamos entender isso. Que nós fomos chamados para uma grande batalha. Nós fomos chamados para uma guerra. E não pense que o inimigo da minha alma e da sua alma, ele vai procurar te afrontar, te colocar medo, quem sabe até tentar te colocar dentro de um quarto escuro. Eu costumo dizer isso lá na igreja. Não é por causa daquele Corolla que Deus te deu. Não é por causa daquela casa na beira do lago. Não. É por causa de uma salvação e por causa de um propósito que Deus colocou sobre a tua vida. De através disso ganhar almas por reinos, libertar almas. É por isso. Mas pastor, mas então Deus ele não vai me dar uma casa nova, um carro novo? Sim, porque a Bíblia diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais, Jesus tem tudo elas como as demais. E por ele ser o dono do ouro e da prata, você crê que ele pode te dar também? Pois eu creio, porque ele é o dono de tudo, amém? Glória a Jesus. Livro de Atos, capítulo 16, a partir do versículo 9. Amém? Vai dizer assim: e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, ele rogava-lhe, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava. Quem chamava? Para lhes anunciar o quê? O Evangelho. E navegamos de Troade e fomos correndo em caminho direito para a Macedônia.
e no dia seguinte para Decápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade para a Macedônia. E em uma colônia estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgáramos haver um lugar para oração. Eles foram fazer o quê? Eles não estavam só numa colônia de férias não, né? Mas ele estava em espírito, estava orando, né? E nós conhecemos essa história de Atos capítulo 16, versículo 9 em diante, que Paulo ele vai ter esta visão, e ele entende, aqui Lucas ele está dizendo que entendemos, então Lucas também estava junto. Ele compreende que Deus agora está falando com ele, está chamando ele para um propósito, para ir fazer algo. E o interessante é que a Bíblia ela vai nos dizer que Paulo, antes de ser chamado dessa forma, ele é chamado de Saulo. Um homem a qual, no princípio da igreja primitiva, ele começa agora, por não compreender muito, por não entender muito, ele próprio vai escrever em Coríntios que Deus não leva em tempo o tempo da nossa ignorância. Então ele compreende que no tempo da sua ignorância ele era um perseguidor, ele perseguia a igreja, ele prendia os cristãos e não queria que o evangelho fosse pregado. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia ele coloca uma carta no seu bolso, que era uma autoridade para poder ir e vir e perseguir os cristãos. A Bíblia diz que no caminho chamado Damasco, Saulo, ele vai adiante para perseguir a igreja do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que ele, ao caminhar este caminho, a Bíblia diz que Saulo agora, ele ouve uma voz do céu, ele vê uma grande luz, que essa luz faz com que ele próprio agora fica cego, e ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele pergunta: quem és o Senhor? E o Senhor responde: eu sou Jesus Cristo, a qual você persegue. A Bíblia diz que agora Saulo, ele agora tem um caminho totalmente mudado, porque ele agora tem um encontro, não é com qualquer pessoa, ele tem um encontro com o próprio Cristo. Ele não tem encontro com Pedro, nem com Tiago, nem com João, não, é com o próprio Jesus Cristo de Nazaré, bradando com a sua voz, e agora ele tem a sua vida transformada. A Bíblia diz que agora ele vai para uma certa casa de um homem chamado Simão. A Bíblia diz que Deus, ele agora, tendo Saulo ali nesta casa, ele chama um homem chamado Ananias. Ele disse: agora vai à rua direita, e lá está um homem chamado Saulo, a qual eu já falei com ele, e que nesta visão ele vê que você chega lá por ele, ora por ele, e a visão dele é restaurada. Este homem agora vai indagar com o Senhor: mas Senhor, o Senhor sabe quem é este homem, o tanto que ele tem feito contra a igreja, tem perseguido a igreja do Senhor. O Senhor agora fala com ele e disse: vai, porque este homem é para mim um vaso valoroso. E eu farei ele entender e compreender como é valoroso sofrer pelo meu nome. E aí nós conhecemos a história. Paulo, ele recebe essa chamada, Paulo é curado, recebe o Espírito Santo, tem a sua vida totalmente mudada por Cristo. Aí agora aqui, ele vivendo uma chamada, vivendo um propósito de Deus, ele entende que o Senhor quer que ele vá para um lugar para que a obra de Deus seja feita. E ele estando neste lugar, o texto é bem claro que diz que ele vai orar, vai procurar um lugar para buscar o Senhor. Ele está numa terra que ali havia uma mulher naquele lugar, que ela tinha na sua vida um espírito de adivinhação, a qual ela, além de ter esse espírito de adivinhação, ela era escrava 2 vezes, pelo espírito e pelos homens que a qual usava, para que ela fizesse esse ato de adivinhação e esses homens lucrassem com isso, com a vida dela. Então ela era escrava 2 vezes. E Paulo indo orar, esta mulher, esta jovem, ela vendo Paulo ali naquele momento, e ela começa a pronunciar e a dizer: esses homens são homens de Deus. E por muitos dias, por muitos momentos, ela começa a indagar estas palavras. A Bíblia diz que Paulo, tomando em espírito a sua vida, Paulo repreende o espírito que está sobre a vida dela.
E agora esta mulher é liberta. Quer causar, irmão, confusão no inferno? É ver pessoas libertas. Quando Deus começa a fazer uma obra, irmãos, de libertação, você pode ter certeza que você está cutucando o inferno. E foi isso que aconteceu com a vida deste homem chamado Paulo. Porque Saulo era o seu nome judaico, Paulo, seu nome romano, que ele tinha concedido por cidadania por causa dos seus pais, que eram romanos. E agora Paulo, por causar isso, esses homens agora fazem um alvoroço dentro da cidade, e começa a chamar os homens da lei daquela cidade, e disse: olha, tem um homem aí, que ele está pregando algo que não é do nosso costume, não é da nossa cidade, não é da nossa religião, vamos bem dizer assim. E agora esses homens, ele pega Paulo e também Silas, e vão levar para a prisão, vão levar para ser preso. Mas o que Deus disse para ele? O que Deus disse para Ananias? Eu vou mostrar para ele como é valoroso e grandioso sofrer por meu nome. As aflições que nós passamos aqui, irmãos, ela tem que ter para as nossas vidas, querendo ou não, um sabor diferente. Ela tem que ter algo diferente na nossa vida acompanhada. E se nós, crentes, entendermos isso, ela tem. Porque quando nós estamos em mais aflições e mais dificuldades da nossa vida, entenda isso, é o momento que Deus mais vai te usar. É o momento que você está mais no vale, como nós dizemos na nossa linguagem de cristão, é o momento que Deus vai te usar. É o momento que Deus mais vai falar com você. A Bíblia diz que um certo tempo Deus permitiu que o povo de Israel fosse levado cativo para a Babilônia. E lá foi o momento que Deus tratava com aquele povo por causa da desobediência. Mas foi um momento que alguns homens, alguns jovens tiveram experiências tremendas com Deus. Foi nos seus momentos de aflições e de angústias. Foi o momento que eles mais tiveram experiências com o Senhor. Ezequiel, Deus falou com ele no meio de um vale. Daniel e seus amigos, Deus livrou da fornalha, Deus livrou da cova dos leões. Porque Paulo mesmo vai escrever, irmãos, que essas tribulações são momentâneas. Elas não são para sempre. Elas têm começo, elas têm meio, e o bom dela é que ela tem um fim. Aí a Bíblia vai dizer que o fim das coisas são melhores do que o começo. Eu não sei em qual fase você está, mas de uma certeza eu tenho, uma convicção eu tenho. Você não está sozinho. Você não está só. Aí agora a Bíblia vai dizer que esses homens são presos. E além de ser presos, eles apanham, são chicoteados, são levados para dentro de um cárcere. E agora vão ficar lá presos. Mas por que esses homens estão presos? Por um motivo que eu e você fomos chamados, que eles também foram chamados. Eles estão presos por causa do evangelho. Eles estão presos por causa de uma libertação. Eles estão presos porque uma mulher foi liberta de uma opressão maligna. Esse é o motivo que Paulo e Silas estão presos. E a Bíblia diz que eles estão lá, presos agora, por causa do evangelho. Eles não brigaram, eles não caçaram confusão, não, eles simplesmente repreenderam um demônio. E uma vida foi liberta. Tem guerra que nós passamos, irmãos, é por causa dos propósitos de Deus.
por causa daquilo que Deus tem para a minha vida e a tua vida. Paulo, ele compreende, Paulo, ele entende. E se você for olhar no texto mais um pouquinho atrás, Paulo, ele estava com desejo no coração de ir para outro lugar. E Deus já fala com ele, não vá, fica aí. E depois, agora, Deus fala com ele nesse texto aqui, através dessa visão. E ele entende de um propósito. Não pensa que nós vamos viver propósito de Deus, irmãos, e vai ficar tudo bem, tudo tranquilo, não. Lembra do que Jesus disse? Eu vim trazer o quê? Foi paz? Jesus disse, eu vim trazer guerra. Eu vim trazer divisão. E nós fomos chamados para uma batalha. Nós fomos chamados para uma guerra. Mas essa guerra, ela tem um general que nunca perdeu uma batalha. E nunca vai permitir que eu e você perdemos se nós entrarmos dentro deste propósito do Evangelho. Que anunciar as boas novas é crer que Jesus Cristo nos chamou e nos comissionou. Independente de qualquer coisa que nós passamos. O texto vai dizer que esses homens agora estão presos. Mas o texto também vai dizer que esses homens não questionam, esses homens não murmuram, esses homens não reclamam. Mas dentro desse texto, esses homens fazem coisas, irmãos, que hoje nós não vemos muito cristão fazer. No momento da adversidade, no momento da luta, no momento, como eu disse aqui, do vale, esses homens fazem algo. Eles estão dentro de cárceres, com seus corpos doloridos, mas eles fazem algo que eu e você precisamos fazer, que muitos também não têm feito. Que é adorar o Senhor, no meio da adversidade, no meio da luta, entendendo que está vivendo um propósito de Deus, que está vivendo um propósito do Senhor. Pastor, mas Deus me prova, está escrito. A Bíblia diz que Ele nos prova, e Ele ainda nos prova como ouro no fogo. Jesus não nos chamou, irmãos, para viver só vida de bonância, não. Pastor, mas hoje é culto da vitória. Deus vai te dar a vitória. Começa a compreender o propósito e a chamada de Deus na tua vida, você vai entender e você vai ver as vitórias de Deus chegar na tua vida. Começa a entender que Deus, Ele te chamou para ser semeador dessa semente aqui, ó, da palavra do Senhor, aonde você estiver, aonde você for. Porque, como eu já falei, já foi falado aqui, aonde nós formos, irmãos, nós somos crentes, nós somos aquilo que Paulo diz aos Coríntios: vocês são uma carta. Vocês são uma carta. E aonde nós estivermos, irmão, nós não podemos estar só na carne, mas nós temos que estar em espírito. Porque tudo que foi falado aqui nesta noite, irmão, está escrito dentro da palavra. A Bíblia diz que o homem natural, o homem carnal, ele não compreende nada, ele não entende nada, ele não pode discernir nada. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente, e por ninguém é discernido. É a palavra que está dizendo, e Paulo, ele está nessa posição. Porque senão ele não compreendia, não entenderia esta visão de Deus para a sua vida. E nós temos que estar, irmãos, nessa posição de chamada de Deus. E esses homens agora, irmãos, dentro desse cálice, dentro dessa prisão, o que eles fazem agora? A Bíblia diz, irmão, que agora esses homens, eles começam, Paulo e Silas, eles começam dentro da cadeia, sem querer saber o que vai acontecer. Eles começam a fazer aquilo que nós estamos fazendo, que nós estamos num propósito durante um ano: orar e adorar. Tem crente que ora, mas não adora. Tem crente que adora, mas também não ora.
e ainda quer vitória, ainda quer algo da parte de Deus. Eles começam a orar, a adorar o Senhor, e recebe algo poderoso, uma experiência poderosa na vida deles naquele dia. A Bíblia diz que quando eles começam a adorar o Senhor e a orar, as cadeias começam a tremer, as portas começam a se abrir, presos começam a não compreender o que está entendendo, porque os presos que estão ali não podem compreender. Mas a Bíblia diz que há uma visita de anjo naquele lugar e as cadeias tremem, as celas se abrem. Agora vai haver mais uma libertação, vai haver mais uma salvação naquele lugar. A Bíblia diz que o carcereiro, com medo, com temor, porque ele sabia se algum preso daquele fugisse, a sentença da casa dele era a morte. Ele arranca da sua espada e vai se matar. Paulo diz: não faça nada contigo, porque todos nós estamos aqui. Ao propósito de Deus, meio a uma tribulação, meio a uma dificuldade que os homens estão passando, mas o Evangelho está sendo pregado, o Evangelho está sendo anunciado. E aquele carcereiro, ouvindo a voz de Paulo, não faz nada com a sua vida, e ele pergunta: o que é que eu preciso para ser salvo? E Paulo imediatamente não perde a oportunidade, como já foi falado aqui, nós não podemos perder a oportunidade, porque ela pode ser única. E eu volto a dizer e volto a se afirmar aqui nesta noite: você é a igreja, você foi chamado, e o seu chamado é para anunciar o Evangelho de Jesus. A sua chamada é para pregar este Evangelho aonde você for, aonde você estiver. E Paulo disse: não faça nada, só crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Paulo libera uma palavra para aquele homem, e nada com ele, nem com a casa dele acontece. Eu volto a dizer nessa noite para a minha vida e a tua vida, dentro de tudo que foi falado aqui, vamos voltar a nossa mente para o propósito verdadeiro do Evangelho de Jesus. Que o Evangelho de Jesus não é para nós termos coisas. O Evangelho de Jesus foi nos alcançar para nós alcançarmos outras vidas. Como crerão se não tem quem prega? Paulo escrevendo aos Romanos. Como crerão se não tem quem pregue? Deus te chamou e Deus me chamou para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de Jesus. E aonde nós formos, irmãos. Esse mês eu tive uma experiência, eu contei lá na igreja. Já foi falado aqui de motorista de Uber, eu também sou. Há uns 15 dias atrás, pastor Jeová, entrou uma moça dentro do meu carro. E eu vi que ela não estava bem, ela estava passando mal. Peguei ela no hospital. E a mãe colocou ela no carro, rapidamente colocou o cinto. E eu comecei o trajeto e a mãe falou: moço, se eu puder ir mais rápido possível, porque a minha filha não está bem. Eu falei: mas senhora, por que a senhora não deixou ela no hospital? Ela falou: não, moço, eu preciso levar ela para casa. E quando eu andei, comecei a andar mais ou menos uns 3 quilômetros já, distante um pouco do hospital, aquela moça, ela deu uma crise de ansiedade, queria abrir o vidro e pular de dentro do meu carro. Na mesma hora, o Espírito de Deus falou comigo: pergunte o nome dela, e comece a conversar com ela, e comece a falar do meu nome para ela. E eu perguntei o nome dela, Maria Fernanda, e eu comecei a conversar, e ela voltava ao normal, com pouco ela dava crise. E eu comecei a conversar com ela e fui orando até chegar na porta da casa. Quando cheguei na porta da casa dela, que a mãe dela tirou o cinto, ela já pulou para fora do carro. Eu desci e segurei ela. Eu perguntei para a mãe: eu posso entrar na casa da senhora e fazer uma oração? Ela falou: pode. Quando eu entrei lá, irmãos, a coisa mais terrível do mundo. Aí eu entendi que Deus, Ele nos chamou para um propósito.
Deus, Ele nos chamou com a finalidade é libertar vidas. É orar para vidas ser libertas. É libertar para Deus trazer salvação. E será que eu e você verdadeiramente temos feito isso? Paulo, ele compreendeu a sua chamada. Ele compreendeu que Deus o chamou para algo, para um propósito. Porque ele próprio vai dizer: agora eu estou preso a Cristo. Pois agora eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Pois aquilo que eu quero fazer hoje eu já não faço mais. Paulo estava disposto, no momento da sua vida, a qual trouxeram para ele uma revelação, dizendo: assim fazerão a este homem. Deus permite que ele recebe uma revelação. E ele, com o próprio cinto dele, alguém enrola ele no seu próprio cinto e disse: não vá a este lugar, porque vão te matar. Ele disse: pois eu estou pronto, até mesmo a morrer por Cristo. Eu tenho uma notícia para você nessa noite. Eu estou te convidando a compreender: pastor, mas eu já aceitei Cristo há tantos dias, há tantos anos. Mas quem sabe você ainda não compreendeu verdadeiramente para que Ele te chamou. Ele te chamou para um propósito: pregar o Evangelho de Jesus, anunciar essas boas novas, independente do que você estiver passando, independente do que você estiver vivendo. Mas saia daqui nessa noite, peça para Cristo mudar a sua mente, mudar o seu pensamento, e fala, como já foi falado aqui: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas eu te tenho uma notícia para você: não pensa que vai ser fácil, porque não é fácil. Você vai passar perseguição, você vai passar a dificuldade, mas o que Jesus disse? Alegrai-vos, quando perseguidos e injuriados pelo meu nome vocês forem. Se alegrai-vos. Porque tem gente, irmãos, que quando começa a passar a tribulação, a dificuldade, quer jogar tudo por alto. Tem pessoas que, quando muitas das vezes nós chegamos nesse período do ano, se o pastor não me escolher para nada na igreja, eu não sirvo mais naquela igreja, eu não entro mais dentro daquela casa. Mas é Jesus, irmão, que escolhe. E quando Ele escolhe, Ele põe no coração de quem tem que chamar. Se coloca de pé nessa noite.